De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública e Televisão Cearense. Esse programa é uma coprodução da FGF-TV, canal 14 da NET, da TV Fortaleza, canal 6 da NET, que o veicula de segunda a sábado às 7 horas da manhã, e da TVC, canal 5, que o exibe às segundas-feiras às 19 horas. Para o assinante que ligou agora, o programa recebe hoje como convidado a presença do professor Gustavo Maia Gomes, que de passagem por Fortaleza, a convite do CAEM, onde veio fazer uma palestra para os estudantes de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Economia, aproveitou para nos dar o privilégio de termos aqui a sua presença e analisarmos um pouco o Brasil pós-crise nesse cenário de economia mundial. E eu queria, professor Gustavo, fazer o que fazem os bons cineastas, que começam seus filmes pelo final, que é para prender o espectador nas suas salas. E eu começaria, então, propondo o que seria a conclusão dessa nossa discussão. Vencemos a crise econômica no Brasil? Como estamos nesse cenário? Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite e estender aos seus, a sua vasta audiência, tenho certeza, a satisfação de estar aqui em Fortaleza e com vocês particularmente. Sim, a verdade é essa. Nós vencemos a crise. Pelo menos essa etapa. Não há segurança absoluta, nem no Brasil, nem no mundo, de que não haja alguma recaída da crise. Há um medo hoje de que isso possa acontecer. Mas ninguém sabe se irá acontecer ou não. Há fatores que são potenciais fontes de instabilidade na economia mundial, mas há também, por outro lado, muita coisa caminhando bem. A recuperação nos países mais avançados está mais lenta do que se imaginava. Há aqueles problemas que agora começam a despontar na Grécia, sobretudo, em outros países europeus. Tudo isso pode gerar algumas perturbações, mas eu, particularmente, não vejo nenhuma razão para deixar de acreditar que nós vencemos, sim, a crise. O que não significa que vamos ter necessariamente um tempo fácil pela frente. Mas, fundamentalmente, eu acho que essa crise passou. É pelo menos a minha esperança e é o meu palpite qualificado, digamos assim, como economista. Professor Taliba, qual é a leitura que o cidadão brasileiro hoje, sobretudo este que integra esta massa de trabalhadores, e que, obviamente, o que nós discutimos aqui é algo que muitas vezes ele sequer percebe ou dá muita importância, mas que tem influência direta. O Brasil se prepara nesse instante para a sucessão presidencial. E há um certo consenso até, e se eu estiver errado, por favor, me corrija, de que, sob o ponto de vista econômico, o Brasil fez seu dever de casa e agora ele tem que se voltar para uma outra vertente, que seria, por exemplo, muito mais na área de uma infraestrutura social a ser construída para este país, para que ele pudesse dar esse salto de qualidade. Isso é real? Pode-se fazer essa elaboração? Eu acho que o ponto central de todo o temor diante da crise, que nós, a despeito de tomarmos conhecimento de todas as transformações que o Brasil passou desde a implantação do Plano Real até hoje, nós realmente não tínhamos a real dimensão da capacidade do Brasil de superar uma crise financeira internacional. E essa crise ela foi, de certa forma, importante, que mostrou que o Brasil já é um país mais diferente, né? Você tinha umas estruturas econômicas, macroeconômicas bem mais estabelecidas. Especialmente que assistimos à criação ou à ampliação fortemente de um grande mercado interno, né? A ampliação da classe média, o resgate de diversas camadas da população mais pobre, tirando dessa situação e colocando em outro patamar de renda. Então, todos esses elementos, aliado a uma estrutura macroeconômica consistente que vem desde o governo Fernando Henrique, mostrou que o Brasil realmente consolidou um projeto de país, vem consolidando um projeto de país muito importante. Então, a crise apareceu a nível mundial e nós tínhamos naturalmente um receio como isso seria rebatido no Brasil, né? E as políticas adotadas pelo governo federal, de certa forma, reforçaram todo uma agenda positiva que fez com que o Brasil pudesse facilmente atravessar essa turbulência internacional. Mas isso foi conquistado durante um processo
pelo menos a partir da implementação do Plano Real em 1993, 94. Então, isso permitiu o Brasil ter uma estrutura macroeconômica bem mais consistente, como você falou, câmbio flutuante, controle de gastos, metas de inflação. Então, isso são pontos fundamentais. Eu acho que o grande mérito do governo Lula foi ter mantido toda essa estrutura, esse desenho macroeconômico. E aí o Brasil assiste agora uma nova, com a perspectiva de eleição do novo presidente, nós assistimos agora novos desafios a serem encaminhados. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que a agenda que vai ser colocada nesse debate eleitoral é sobre... A agenda principal deve estar centrada em como ainda resolver, especialmente, os problemas sociais. Eu acho que esse é o ponto, a despeito de outros elementos importantes, mas o ponto central... Eu vou colocar como fazer, que caminhos percorrer nessa perspectiva, mas trazendo o Adriano aqui para a discussão, Adriano, eu colocaria... propositadamente, vocês estão percebendo, eu estou angulando essa discussão numa visão, digamos, positiva, sem ufanismos, positivo. Por quê? Porque temos uma cultura também política, e nesse sentido, nós, enquanto jornalistas, a imprensa é muito contaminada por essa cultura, que é do pessimismo, né? De que não vai dar certo, de que isso é loucura e tal. E no momento pré-eleitoral como este, isso tende a se acentuar. Você vai perceber, a partir de agora, uma carga imensa de opiniões muito pessimistas, muito catastróficas em relação a isso. Então, pela opinião tanto do professor Gustavo quanto do professor Taliba, nós estamos aí trilhando uma perspectiva, digamos, de estabilização consequente. É o teu sentimento, é a tua leitura também? Ambas as abordagens, tanto a do professor Gustavo quanto a do Flávio Taliba, eles foram mais conjunturais, de curto prazo. Então, eu acho que, sob o ponto de vista conjuntural, a economia realmente está com bons indicadores macroeconômicos, os principais agregados macroeconômicos do governo, eles sinalizam que realmente a economia brasileira ela conseguiu sair bem da crise. Agora, basta ver que o indicador de endividamento público, em relação ao PIB, ele é relativamente baixo, né, o perfil da dívida. Apesar disso, o perfil da dívida se agravou um pouco, porque o governo está tendo que enxugar muito a liquidez que está ocorrendo no sistema. Então, o dólar também está razoável, a taxa de câmbio. Agora, o que eu acho que os problemas que poderemos ter, já pensando no médio prazo, você vê, a balança comercial caiu muito, o saldo da balança comercial. O Brasil está tendo déficit em transações correntes, que isso tem a ver também não com a questão da crise internacional, mas, por outro lado, também pode refletir uma perda de competitividade da economia brasileira decorrente da falta de implantação de reformas estruturais. Então, se bem que o déficit de transações correntes ficou estável em 2010, agora. Ficou em 50 bilhões, está estabilizado. Mas caiu relativamente ao ano anterior. A pré-crise, né? Certo, Mas eu acho que o mais fundamental, que aí é pensar no longo prazo. Porque se o ponto de curto prazo a economia está razoavelmente estável, eu acho que faltou a esse governo as reformas. Quer dizer, o Lula praticamente não implementou, o governo anterior, ele implementou pelo menos 4 reformas estruturais para o Brasil. E esse governo, até agora, ele vive muito sobre essas circunstâncias favoráveis que a economia tem vivenciado, crescimento mundial, isso no pré-crise. Uhum. E os programas sociais que ele conseguiu ampliar do governo anterior. Mas eu acho que falta reformas que eu considero assim, estruturais para o país, numa visão mais de longo prazo.